Queridos, o texto de hoje é a continuação da nossa exposição do Evangelho de Lucas. Se encontra lá no capítulo 20. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 8. Lucas 20, versículo 1 até o versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nesses termos: Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. Ela é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Nós declaramos, nós confessamos, Deus, de que ela é a única regra de fé e prática para o Teu povo, para nós que fazemos parte do Teu povo da aliança, Deus. E queremos agora ouvir ao Senhor através da Tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, Deus, apesar das nossas imperfeições, nos use, Deus, para prestarmos um culto ao Senhor que seja agradável a Ti, Deus, que honre e glorifique o Teu nome, Pai. Ajuda-nos a, Deus, através do Teu Espírito, a aplicarmos essa palavra e a vivê-la, Deus, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual é a autoridade suprema sobre a sua vida? Quem decide o que você vai fazer ou o que você deixa de fazer? A quem que você pede orientação quando você toma uma decisão difícil na vida? É certo que hoje, os nossos dias, nós vivemos uma crise de autoridade. Muitas pessoas, elas evitam submeter-se a qualquer tipo de autoridade. As pessoas do nosso tempo, elas desconfiam de autoridade em todos os lugares. Elas lutam contra qualquer tipo de poder que alguém tenha sobre elas ou qualquer tipo de controle que alguém tenha sobre a sua vida. Veja, na verdade, há até boas razões para isso. Se a gente olhar, a gente vê inúmeros casos de líderes autoritários, de pais que maltratam os seus filhos, de chefes que humilham seus funcionários, de governantes que aparentemente começam bem e depois se tornam ditadores, e até mesmo líderes religiosos que, em vez de pastorearem o povo de Deus, eles se aproveitam dos membros. Mas, queridos, eu queria lembrá-los que Deus nos coloca debaixo de autoridades instituídas por Ele. Quando nós somos crianças, e para vocês crianças, vocês estão sob a autoridade dos pais de vocês. Os papais controlam a vida de vocês. Depois de adulto, vocês vão ver que vocês também vão estar sob autoridades. Vocês vão responder aos chefes de vocês. Quando um policial levantar a mão, vocês vão parar no trânsito, temendo quando ele ligar a sirene, vocês também vão parar. Nós submetemos ao governo e às leis do país em que nós vivemos. Nós também, quando crescemos, continuamos a obedecer os nossos pais, porque é um mandamento que o Senhor nos dá de honrá-los durante toda a nossa vida. E nós também obedecemos e honramos as lideranças religiosas como nós fazemos na igreja. O texto ele nos ensina que acima de todas essas autoridades que o Senhor institui, existe uma autoridade suprema sobre as nossas vidas. Existe uma autoridade que diz a mim e que diz a você também o que a gente deve fazer com o nosso dinheiro. Que diz a mim, que diz a você o que nós devemos fazer com o nosso tempo. Como nós devemos adorar. Jesus estava fazendo isso aqui no templo de Jerusalém. Ele estava dizendo como eles deveriam adorar, que não deveriam chamar o templo, ou não fazer comércio no templo, mas fazer do templo um lugar, uma casa de oração. Existe uma autoridade suprema que diz a nós como nós devemos viver em cada área da nossa vida. Por isso, o tema proposto desse sermão é reconheça a autoridade de Jesus Cristo. E questionamentos sobre a autoridade, meus irmãos, não é algo apenas do nosso tempo. Nós vemos aqui também, nos dias de Jesus, nós vemos que nos dias de Jesus, eles também questionavam a autoridade suprema de Jesus.
Aqui nós lembramos que Jesus ele está depois da sua grande caminhada. Jesus, desde o capítulo 9, versículo 51, ele estava resoluto, ele estava resolvido a ir até Jerusalém. E então, no versículo 44 do capítulo 19, Jesus então entra em Jerusalém. E ao entrar na cidade como o Messias esperado, e algumas pessoas reconheceram que aquele era o rei, eles reconheceram o tempo da visitação do rei, outras não reconheceram. Como nós já vimos, os líderes religiosos, eles não reconheceram o tempo da visitação do rei, eles se recusaram a ouvir a palavra de Jesus e, na verdade, eles procuravam destruir a Jesus. Se você voltar um pouquinho no versículo 47 do capítulo 19, vai falar que diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, eles procuravam destruir Jesus de alguma forma. Porque Jesus, de certa forma, representava uma ameaça a tudo aquilo que eles faziam. Se eles estavam mais preocupados em ganhar dinheiro, Jesus ele agora aparecera também para os pobres, para ajudar os pobres. Se eles estavam mais preocupados com o seu próximo, apenas com a sua família, com aqueles que estavam próximos deles ali, Jesus aparece para os perdidos. Se para eles a casa de Deus era um lugar de comércio, Jesus aparece para mostrar que a casa do Senhor é um lugar de oração, é um lugar de adoração. Os líderes religiosos então retornam à questão central do Evangelho e eles perguntam a Jesus: de onde vem a sua autoridade, Jesus? Como que esse homem, eles se perguntam, como que esse homem sem treinamento, como alguém que não passou pelo maior rabino da nossa tradição, ele tem o direito de vir aqui até o templo e dizer para nós, sacerdotes que somos formados, que temos credenciais, como nós devemos administrar o templo que nós comandamos há séculos? Eles perguntam a Jesus: quem deu a você, Jesus, a autoridade de fazer tais alegações religiosas? Isso eles fazem porque era costume da época, quando um rabino ensinava teologia, ele se referia a outras autoridades, ou seja, a rabinos do passado com quem eles aprenderam. Jesus, entretanto, ele ensinou com base na sua própria autoridade, uma autoridade que é celestial, uma autoridade que vem dele ser o próprio Deus. O ministério de Jesus, ele foi todo conduzido por sua autoridade divina. Jesus ele nunca pediu, ele nem precisava pedir permissão a nenhum sacerdote para realizar milagres, para pregar o reino. Como Deus encarnado, Jesus simplesmente fez a missão que o Pai tinha dado a ele. Os líderes da época de Jesus, eles não reconheceram isso. E eles acharam então que poderiam armar uma armadilha a Jesus. A pergunta deles era exatamente para armar uma armadilha a Jesus. Eles queriam eliminar a Jesus. Perguntando algo difícil a Jesus, eles poderiam acusar Jesus, por exemplo, de uma blasfêmia. Mas e você, diante desse relato, como você reconhece a autoridade de Jesus? Em primeiro lugar, meus irmãos, dos versículos 1 ao 4, nós vamos aprender que você pode reconhecer a autoridade de Jesus submetendo-se à sua autoridade celestial, a autoridade celestial da palavra de Jesus. Nós encontramos isso dos versículos 1 até o versículo 4. No versículo 1 e 2, vai falar que aconteceu que num daqueles dias, o texto ele começa aqui para a gente dentro do contexto do versículo 47 do capítulo 19. Um daqueles dias, ou seja, num dos dias que Jesus diariamente ensinava num templo, estando Jesus a ensinar, estando Jesus a evangelizar o povo, então, num daqueles dias em que Jesus continuamente ensinava, observe que o ensino de Jesus é algo contínuo, em um daqueles dias, então, os mesmos que queriam eliminar Jesus, o sinédrio, o comando maior dos judeus, eles vêm até Jesus. Eles estavam irritados porque Jesus expulsara os comerciantes do templo, o que a gente viu na mensagem de domingo passado. Eles estavam totalmente furiosos porque Jesus chamara o local de covil de salteadores, e agora eles reagem então tentando acusar Jesus, tentando, através de uma pergunta maliciosa, acusar Jesus de blasfêmia. E eles perguntam então, como a gente vê no versículo 2, eles falam para Jesus: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Eles, parece aqui até duas perguntas, né? Mas na verdade é a mesma pergunta. Eles usam
palavras diferentes para trazer a mesma ideia. E o objetivo da pergunta era muito claro. Eles queriam encontrar uma forma de acusar a Jesus. Eles queriam algo legítimo para condenar Jesus à morte, uma declaração de Jesus que pudesse ser condenada ou acusada como blasfêmia. Em outras palavras, era como se eles perguntassem a Jesus: Jesus, onde está o seu distintivo? Quais são as suas credenciais? Mostra-nos para nós. Quem foi o mestre, o rabino, que lhe ensinou e que deu autoridade ao Senhor a vir aqui e ensinar no templo? Quem te deu essa autoridade, Jesus, para chegar aqui e fazer essa limpeza, expulsar os comerciantes do templo e dizer que aqui não é lugar de comércio? Essa pergunta, contudo, ela estava carregada de muito mais conteúdo. A preocupação deles não era apenas Jesus ter chegado ali. Possivelmente também eles estavam preocupados, ou eles queriam saber também sobre a autoridade de Jesus para perdoar pecados, como nós vimos no capítulo 5 e no capítulo 7 de Lucas. A autoridade de Jesus sobre curar no sábado e a autoridade de Jesus para exigir total lealdade. Meu irmão, imagine uma cena de um grave acidente na estrada. O médico, extremamente capacitado, ele passa pelo local e ele vê aquele acidente com pessoas cheias de sangue e vítimas em estado muito grave. E ele então realiza procedimentos de primeiros socorros para salvar a vida daquelas pessoas. Enquanto aquele médico salva um dos acidentados, talvez aquele que estava em pior condição, à beira da morte, um fiscal passa pelo local, retruca aquele médico e diz: pare agora mesmo. Onde está o seu CRM para fazer tal procedimento? É isso que estava acontecendo aqui. Essa era a profunda cegueira dos líderes de Israel. Esse era o problema por qual Jesus chorou quando ele viu Jerusalém. Com certeza, meu irmão, você não ficaria mais preocupado com a burocracia ou perguntaria qual o CRM do médico se ele estivesse salvando alguém que você tanto ama à beira da morte. Jesus estava ali. O próprio Deus encarnado, cheio de graça e de verdade, estava diante deles. O Logos eterno de Deus estava falando com eles. O próprio Criador de todas as coisas exalava palavras de vida para eles. Apenas um exame nas Escrituras já trariam as credenciais de Jesus, porque o próprio Senhor fala que as Escrituras testificam sobre ele em João 5:39. A exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória, aquele por meio do qual Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, estava exatamente no meio dos líderes religiosos e eles queriam saber de qual rabino Jesus aprendera. O Criador de todas as coisas, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos, estava ali no meio deles e eles queriam algo a mais. No fundo, essa é a pergunta que muitas pessoas fazem sobre Jesus hoje. Muitas pessoas dizem para Jesus: quem lhe dá o direito, Senhor, de dizer o que eu devo fazer com o meu dinheiro? Eu ganhei, o meu suor foi usado aqui para ganhar esse dinheiro. Eu faço com ele o que eu quiser. Quem dá ao Senhor o direito ou a autoridade de dizer o que eu quero fazer com o meu tempo? Muitas pessoas perguntam a Jesus hoje: o que dá a você, Jesus, nem Senhor, né? Você, Jesus, a autoridade de dizer que você é o único caminho, que só há um caminho para a vida eterna? Diga-nos, Jesus, dizem eles, com que autoridade você afirma ser singular, ser o caminho, a verdade e a vida? Meu irmão, mas nós, o povo do Senhor, nós devemos nos submeter à autoridade da palavra de Cristo, pois a sua autoridade é inquestionável. Se Jesus fala, e ele está fazendo isso hoje, nessa manhã, o nosso dever é obedecê-lo. Jesus é o nosso dono por direito de criador, ele nos criou, ele também é o nosso dono por direito de redentor, ele nos comprou com seu sangue precioso. Ele nos comprou para que nós sejamos pessoas que iluminem o mundo com a sua luz, como luzeiros que apontam para a sua glória. Se Jesus nos ensinou e essa manhã ele faz isso, o nosso dever então é humildemente nos submetermos a todas as suas palavras celestiais que possuem autoridades e que são palavras de vida eterna, como ele mesmo diz lá em João 6.
E o texto continua, meus irmãos, com Jesus respondendo à pergunta dos líderes religiosos. Jesus responde à pergunta com uma outra pergunta. Talvez, se fosse eu e se fosse você no lugar de Jesus, nós tentaríamos nos defender. Nós talvez colocaríamos as nossas credenciais na mesa. Nós diríamos, eu sou um seminarista, eu sou um diácono, eu sou presidente da SAF há 30 anos. Nós buscaríamos nos agarrar em alguma coisa para provar o nosso valor e para justificar as nossas ações. Nós fazemos isso o tempo todo. Quando nós estamos errados, quem dirá quando nós estamos certo? Mas Jesus, ele é diferente. Ele não precisava se justificar ou mostrar as credenciais da sua autoridade, e por isso então ele responde aos líderes religiosos com uma outra pergunta. Versículo 4 diz, Jesus responde a eles assim, o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Jesus usa um argumento aqui que eles mesmos usavam, os rabinos usavam, os líderes religiosos, possivelmente esse era um método comum que eles usavam nas discussões rabínicas. A gente vê isso no capítulo 5, depois no capítulo 6, no capítulo 11 de Lucas, Jesus também usando esse método, né, de fazer uma contra-pergunta diante de uma pergunta, e Jesus esperava uma resposta óbvia daqueles homens, porque até mesmo os homens comuns, eles entenderam que João Batista viera de Deus. Os homens comuns, como nós vamos ver mais para frente, todo o povo estava convicto de que João era um profeta de Deus, mas os líderes religiosos não. Eles não entendiam João como precursor do Messias, aquele que prepararia o caminho do Senhor. Essa não era a situação do sinédrio judaico, de quem era de se esperar que soubesse, que reconhecesse o tempo da visitação do rei. Eles não reconheceram o tempo da visitação do rei, eles não reconheceram o arauto do rei que viera antes dele, eles não reconheceram a João que dissera sobre Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles que não reconhecem a autoridade de Jesus, como os líderes religiosos, eles endurecem o seu coração, eles não ouvem a palavra de Deus enviada pelo seu Espírito, e eles rejeitam então a pregação do Evangelho. Pensem de novo naquele médico que está lá salvando a vida do acidentado. Ele olha para o fiscal e ele, em vez de apresentar o seu CRM, ele faz ao fiscal outra pergunta. Ele pergunta ao fiscal, esse homem estava morrendo e ele precisava de um cirurgião, ele precisava de um procedimento médico, ou ele viveria tranquilamente sem um procedimento médico? E o fiscal se vê então em uma encruzilhada. Se ele responder, sim, ele estava morrendo, então o médico poderia dizer para ele, por que você está tentando me impedir? Mas se ele respondesse, não, ele estava bem, todo o povo, seus familiares que talvez estavam ali também no acidente, eles ficariam furiosos contra ele, porque eles estavam vendo exatamente a situação da vítima e eles tinham certeza de que aquela vítima não suportaria sem uma intervenção médica. E a contrapergunta de Jesus escancara a hipocrisia dos líderes religiosos, assim como escancara a hipocrisia de todos aqueles que rejeitam o Evangelho. João Batista foi um profeta usado por Deus para declarar que os judeus eles haviam sido apanhados, que eles não poderiam, né, declarar que eles haviam sido apanhados de surpresa quando Cristo aparecesse. Paulo vai nos dizer que nenhum homem pode se dizer indesculpável diante de Deus. Toda a palavra de Deus aponta para Cristo, meu irmão. Ele não precisa de credenciais rabínicas. Jesus não precisava dizer, olha, aqui está a minha credencial, eu fui ensinado pelo rabino fulano de tal. Não, ele não precisava. Porque de Gênesis a Apocalipse era apenas examinar as escrituras que os líderes religiosos, Gênesis e Apocalipse não, né, de Gênesis até Malaquias, no caso deles, eles não tinham, mas de Gênesis e Apocalipse a Bíblia aponta para Jesus, mas de Gênesis a Malaquias, se eles quisessem ver, eles veriam a Jesus, porque toda a escritura aponta para Jesus. Nós vemos que Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o verbo vivo pelo qual tudo veio a existir. Jesus, quando o pecado entra no mundo, ele já estava ali sendo prometido como a semente ou o descendente da mulher que o pai prometeu que pisaria a cabeça da serpente.
O Cordeiro escolhido para os seus é Jesus. Ele é a plenitude da imagem do Santo Deus. Jesus é aquele que foi erguido no madeiro e que verteu o seu sangue. Quando nós olhamos para Cristo, a vida floresce. Todas as promessas de Deus, Cristo é o eterno amém, Cristo é o perfeito juiz, Cristo é o rei da eterna paz, o profeta das notícias do bem, o sacerdote e o cordeiro que eles matavam no Antigo Testamento, Cristo é o sacrifício que satisfaz a ira de Deus. Cristo é a poesia perfeita, o verbo divino encarnado, a sabedoria eterna, a dádiva imerecida. Cristo é o refrigério para as nossas almas, Cristo é o melhor da vida. A esperança dos dilemas do coração peregrino. Meu querido, do menor profeta ao maior, a autoridade de Jesus é anunciada e a mensagem que nós temos é uma só. O pequeno nasceu, o desprezado morreu, mas a morte não o venceu, pois salvação ele nos deu. Por isso eu e você, nós devemos nos submeter à autoridade de Jesus, porque a autoridade de Jesus é a autoridade que traz vida, porque Jesus é a própria vida. Jesus é a redenção prometida, a redenção cumprida. Como nós reconhecemos a autoridade de Jesus? Em primeiro lugar, submetendo-nos à autoridade celestial da palavra de Jesus, mas em segundo lugar, nós reconhecemos a autoridade de Jesus, temendo a Jesus em vez de buscarmos a autoridade ou a aprovação dos homens. Nós vemos isso nos 4 versículos finais, versículo 5 até o versículo 8 desse texto. Então, diante da pergunta de Jesus, os líderes, eles passam a discutir entre si em um dilema, eles se encontram numa encruzilhada. Se a autoridade de João ela fosse do céu, eles demonstrariam então a sua hipocrisia. Se eles reconhecessem que João era do céu, por que eles não receberam João como um profeta? Eles seriam, pior ainda, oposição ao próprio Jesus, a quem João havia preparado o caminho. Só que, por outro lado, se eles afirmassem que a autoridade de João não era, que na verdade a autoridade de João era dos homens, isso poderia acarretar um problema muito grave para eles. O texto fala que eles tinham medo de serem apedrejados pelo povo, no versículo 6, porque o povo estava convicto de que João era um profeta. Os comentaristas eles vão dizer que essa discussão dos líderes religiosos era uma discussão sussurrada. Eles estavam ali sussurrando entre si, debatendo o que eles iam responder, porque a preocupação deles não era fazer o que era correto, responder a pergunta de Jesus com uma resposta firme e correta, mas eles estavam preocupados em buscar a sua segurança. Conta-se a história de Eric Liddell. Eric Liddell era o recordista mundial e favorito ao ouro nos 100 metros rasos dos Jogos Olímpicos de Paris em 1924. Talvez você já tenha ouvido essa história. A prova de Eric Liddell caiu exatamente num dia como hoje, num domingo. Ele era o favorito, provavelmente ganharia os 100 metros rasos, porque ele era o melhor da época, talvez o Usain Bolt dos nossos tempos. Mas ele renunciou à prova, porque a prova caía no dia do Senhor. Depois, Eric Liddell treinou e participou da prova dos 400 metros, que acontecera durante a semana, e ele conquistou o ouro nessa prova, e ele também conquistou o bronze na prova dos 200 metros. Eric nos mostra aqui um exemplo muito diferente do exemplo dos líderes religiosos do tempo de Jesus, e um exemplo que nós devemos seguir. Enquanto os líderes eles estavam presos em uma convicção covarde, eles estavam com medo de afirmar algo, porque eles temiam mais os homens, eles queriam a aprovação dos homens do que temiam a Jesus. Eric nos mostra que, como servos do Senhor, diante dos dilemas das nossas vidas, nós devemos temer, acima de todas as coisas, aquele que tem autoridade suprema sobre as nossas vidas, aquele que tem autoridade suprema sobre todo o universo. Eric entendeu que o máximo que os homens poderiam fazer com ele é tirar-lhe uma medalha. Apenas isso. Vocês vão tirar a minha medalha. Eric entendeu que o máximo que os homens podem nos fazer é matar o nosso corpo. Mas Jesus ele nos alerta que nós devemos temer ao soberano Senhor, aquele que tem
poder ilimitado e absoluto, aquele que possui um juízo com consequências eternas. Não deixe, meu querido, que a covardia molde a sua resposta aos dilemas da vida. Tome uma decisão firme de honrar a Cristo em todos os momentos. Não negocie com pequenas mentiras, não negocie o dia do Senhor por causa de uma semana difícil, não negligencie a sua fidelidade ao Senhor em uma situação que ela pode trazer desconforto ao pecador. O que está em jogo é algo muito maior do que ser apedrejado. O que está em jogo é algo muito maior do que ser perseguido por homens fracos que não podem fazer nada além do que tirar a nossa vida nessa terra. O que está em jogo é o terrível destino de todos aqueles que caem na mão do Deus vivo. O autor de Hebreus vai falar que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A boa notícia para nós é que em Jesus, o soberano Senhor, nós somos fortalecidos. Nós somos capacitados a submeter-nos à sua autoridade e temê-lo acima de todas as coisas e não buscar a aprovação dos homens. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como Paulo vai falar em Efésios capítulo 6, versículo 10. Meu irmão, não seja como esses líderes religiosos do tempo de Jesus, mas, como Tiago nos diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. O versículo 8 termina esse texto dizendo que Jesus, então, não respondeu a eles. Jesus disse assim: pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Tendo vencido então completamente os seus acusadores, Jesus diz a eles essas palavras. Não havia dúvidas para Jesus que a autoridade dele era a autoridade celestial, era uma autoridade incontestável, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Diante da recusa, então, dos líderes em responder a Jesus, Jesus também se recusa a responder a eles a pergunta que eles fizeram. A pergunta de Jesus, ela havia demonstrado a incapacidade daqueles líderes em questioná-lo. Como eles poderiam questionar a Jesus se eles não reconheceram um profeta que viera antes de Jesus? Se eles não estavam aptos para reconhecer um profeta, eles poderiam olhar pelas Escrituras e olhar para aquilo que Moisés falou e reconhecer se de fato aquele profeta falava a verdade. Quem eram eles para questionar a Jesus se eles não conseguiam distinguir se alguém era um profeta do Senhor? É o que acontece no desfecho da nossa história do acidente. Diante da pergunta do cirurgião, o fiscal ele fica em silêncio, de braços cruzados, porque ele sabe que foi pego em sua própria hipocrisia. O médico, então, ele volta para o fiscal e diz: se você não é apto nem para reconhecer a gravidade desse acidente, eu também não vou parar o meu trabalho para te dar explicações. Assim também nós vemos Jesus demonstrando para nós, homens comuns, que nós não podemos desafiar o direito nem a autoridade do Senhor de ensinar e governar. Meu querido, você é aquele que questiona ou reconhece a autoridade de Jesus? Jó, na história bem conhecida do seu livro, ele expressou diante das dificuldades da vida: recebemos o bem do Senhor e não receberíamos também o mal? Nós somos exortados pela palavra nesta manhã a reconhecermos o senhorio e a autoridade de Cristo nos momentos bons e nos momentos ruins da vida. Jesus, ele nunca nos prometeu uma vida sem batalhas. Ele nos alertou que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em vez de questionar a Jesus como os líderes religiosos, nós somos chamados a confiar em Jesus, agora e para todo sempre. Concluindo então, qual é a autoridade suprema sobre a sua vida? Quem decide o que você faz ou não da sua vida? A quem você pede orientação quando você vai tomar uma decisão difícil na vida? E a resposta de todos nós aqui deve ser Jesus. Jesus deve ser reconhecido como a autoridade suprema sobre a minha vida e sobre a sua vida. A autoridade de Jesus, ela não veio de sabedoria humana, ele não recebeu a autoridade de um mestre rabínico famoso de sua época, mas a autoridade de Jesus estava em nele residir toda a plenitude da divindade, como diz Paulo em Colossenses. Meu irmão, o convite nessa manhã é nós orarmos como o salmista.
salmista no Salmo 86, 11, ele traz uma mensagem muito interessante para a gente. Ele fala o seguinte: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Que essa seja a nossa oração. Que nós possamos orar ao Senhor: Senhor, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Tema o Senhor antes dos homens. Confie no Senhor, querido. O texto nos conta sobre a negação dos líderes religiosos e revela a hesitação de muitos hoje em reconhecerem a autoridade de Jesus. Assim como o nosso Mestre Jesus, nós também seremos muitas vezes perseguidos, não porque nós temos autoridade, mas porque a autoridade foi dada, toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. E depois o texto lá de Mateus 28, ele continua: por isso, ide, fazei discípulos de todas as nações. Quando nós então ensinamos a verdade, que há apenas um Deus verdadeiro, que há apenas um Deus santo, um Deus vivo, um Deus que criou todos os homens para a sua glória e a sua imagem. Quando nós anunciamos essa verdade, nós muitas vezes também seremos perseguidos. Os ouvidos das pessoas, eles coçarão quando nós afirmarmos que eles quebraram um relacionamento perfeito que foram criados para ter com Deus por causa do pecado vil que eles cometem. E agora eles estão debaixo da condenação irada de Deus da condenação eterna de Deus, e que só há salvação se eles reconhecerem a Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a boa notícia que os lábios de Jesus ensinavam naquele dia. Jesus ensinava e evangelizava, como diz o versículo 1. E essa é a mensagem que nós pregamos hoje. A mensagem é: deposite a sua confiança em Jesus. Reconheça a autoridade de Jesus hoje. A esperança para todos que reconhecem a autoridade de Jesus hoje é que chegará o dia em que nós estaremos diante da autoridade de Jesus em sua suprema manifestação. Chegará o dia em que Jesus virá em autoridade plena. Neste dia, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Neste dia não haverá mais dúvidas, não haverá mais perguntas: Jesus, de onde vem a sua autoridade? Não haverá mais dúvidas se a autoridade de Jesus é uma autoridade divina, por ele ser o eterno Deus, porque, segundo Mateus, ele aparecerá em poder e glória naquele dia. No grande dia da vitória do nosso Rei, nós não mais precisaremos lutar contra o nosso coração temeroso a outras coisas, que teme aos homens, que teme as dificuldades da vida. Nós cantaremos, como João nos relata em Apocalipse 15, o cântico do Cordeiro, que diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Nós esperamos esse dia, o dia da vitória do nosso Rei, em que não mais haverá dúvida, em que todo olho reconhecerá a autoridade de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a palavra aos nossos corações.